Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Amém? Irmãos, podemos assentar com a sua Bíblia aberta, para nós acompanharmos a exposição da palavra de Deus. Irmãos, dando continuidade à nossa série de exposição do Evangelho de Mateus, nós chegamos no capítulo 2. E é interessante que no capítulo 2, Mateus ele vai nos dizer algumas coisas importantes acerca da infância de Jesus. E ele começa, irmãos, este capítulo, no versículo 1, dizendo: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Irmãos, eu acho interessante que Jesus ele nasce em Belém. Belém, irmãos, é a casa do pão. Essa palavra Belém significa casa do pão. Jesus ele nasce em Belém da Judéia. Belém era uma cidade pequena que ficava cerca de 8 a 10 quilômetros de Jerusalém. Belém, irmãos, era a cidade onde o rei Davi também nasceu. E cerca de 2000 anos depois do rei Davi, nasce nessa mesma cidade aquele que seria o rei dos reis e o senhor dos senhores. Irmãos, como eu disse aqui, Belém também é a casa do pão. Eu acho interessante que ali nasceu o pão da vida. Jesus mesmo ele disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim jamais terá fome. Não existia, irmãos, lugar melhor para o Senhor nascer do que ali em Belém. É interessante que Mateus ele continua dizendo que Jesus nasce em dias do rei Herodes, ainda no verso 1. Irmãos, quando ele fala isso, nós precisamos nos atentar para algumas coisas. Primeiro, quando a Bíblia cita nomes de reis, quando a Bíblia cita lugares, os autores eles fazem isso para mostrar a veracidade daquilo que está sendo escrito. Irmãos, pode-se comprovar que Herodes viveu, que Herodes reinou. Então, quando eles põem a data, quando eles põem o nome, quando eles põem o local, eles estão afirmando: olha, isso é verdade, isso aconteceu em um lugar. E Jesus ele nasce nos dias do rei Herodes. E para nós entendermos, irmãos, qual era a situação daqueles dias, nós temos que entender, irmãos, quem era Herodes. Herodes, irmãos, ele era um homem perverso. Ele era um homem obcecado pelo poder. Ele era um homem cruel. Jesus ele nasce sob esse reinado, nos tempos, nos dias do rei Herodes. Irmãos, entre tantas atrocidades que Herodes cometeu, eu quero destacar aqui duas que vão deixar os irmãos chocados, assim como eu também fiquei. Irmãos, a primeira atrocidade que eu quero destacar aqui, ele cometeu várias, mas a primeira é que no ano 29 a.C., Herodes manda matar uma de suas esposas, chamada Mariana. Irmãos, sendo que essa era a que ele dizia que mais amava. Depois que Herodes manda matar ela, irmãos, no ano seguinte, no ano 28 a.C., ele manda matar também Alessandra, que era mãe de Mariana. Depois disso, irmãos, ele manda matar seus 2 filhos,
que era, o nome deles, Alexandre e Aristóbulos, que eram os filhos que ele teve com Mariana. Pastor, por que ele fez isso? Porque Herodes pensou na sua cabeça que eles estavam armando para tomar o poder dele. Ele era um homem obcecado pelo poder. Ele era um homem, irmãos, que não aceitava que outra pessoa tivesse autoridade sobre ele. Por causa da sua obsessão, ele mata a sua esposa, ele mata a mãe de sua esposa e ele mata os seus 2 filhos. Essa é uma das atrocidades, irmãos. Tem outra. A história vai dizer, irmãos, que quando Herodes chega a 70 anos de idade, ele sabia que ele estava prestes a morrer. E ele sabia que o povo, irmãos, não tinha apreço por ele. Ninguém ia chorar a sua morte. Ele era um homem cruel. Ele era um homem, irmãos, que não tinha amigos. O que Herodes faz? Ele vai, irmãos, para Jericó, que na época era a mais bela de todas as cidades. E ali ele manda prender, irmãos, todos os homens ilustres, homens de respeito daquela cidade. E Herodes dá uma ordem dizendo: olha, quando eu morrer, eu quero que vocês matem todos eles. Por quê? Ninguém vai chorar por mim, mas no dia da minha morte, toda a cidade vai chorar. Irmãos, tamanha era a crueldade daquele homem. Quando eu morrer, eu quero que vocês matem todos eles, porque no dia da minha morte, toda a cidade estará em pranto. Já que ninguém iria chorar por ele, irmãos, então ele mata os entes queridos daquelas pessoas. Havia um imperador na época chamado Augusto, que ele disse que era mais seguro você ser um dos porcos de Herodes ali no seu chiqueiro do que ser um dos seus filhos. Irmãos, é esse Herodes que nós estamos falando aqui. É sobre o reinado deste homem que nasce Jesus, o rei dos judeus. É por isso que nós vamos ver que Herodes procura matá-lo. Porque Herodes, ele não aceita, irmãos, outro rei sobre ele. Ele não aceita a ideia de que alguém tome o seu poder. Então Mateus, ele diz: nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Irmãos, é interessante nós falarmos que esses magos que vieram do Oriente não são magos como nós conhecemos hoje, que pratica magia ou essas coisas. Não é nada disso. Esses magos que vieram do Oriente eram homens nobres, homens cultos, homens que estudavam medicina, irmãos, homens que estudavam filosofia, que estudavam ciências naturais. Esses magos, irmãos, eles vieram até Herodes, verso 2, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Eu não sei se os irmãos já ouviram isso, mas é comum quando nós falamos desses magos, naturalmente nós já falamos dos 3 reis magos. Irmãos, a Bíblia não fala que era 3, a Bíblia não fala que era reis, a Bíblia só fala que uns magos vieram do Oriente. Existe uma tradição, irmãos, que cada um desses magos trouxe um presente, por isso que nós associamos a 3, ouro, incenso e mirra. Então na nossa mente, um chegou com ouro, o outro chegou com incenso, o outro chegou com mirra. E tem uma tradição que fala até o nome deles. Eu não sei se vocês já ouviram esses nomes: Melquior, Baltazar e Gaspar. Irmãos, tudo isso é um mito. A Bíblia não confirma nada disso. Como eu disse, a Bíblia não cita o nome desses homens e não falam que são 3. Falam que eles trouxeram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Amém? Tendo dito isso, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que eles chegaram até Herodes e perguntaram: olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? É interessante, irmãos, que aqueles homens não tinham dúvida alguma de que esta criança era de fato o rei. Irmãos, aqueles homens não chegaram, nem sequer tinham visto Jesus, mas eles já foram até lá procurando o rei dos judeus, procurando, irmãos, o Salvador, procurando o Messias. E é surpreendente, irmãos, que mesmo depois que Jesus cresce, quantos ali duvidam dele? Vendo os milagres, vendo os sinais, e aquelas pessoas à sua volta duvidam que ele de fato é o Messias, o Salvador. Não só eles, irmãos, quantas vezes nos nossos dias e até nós já duvidamos que ele é de fato o Senhor, que ele é de fato o Salvador,
que ele é de fato o rei. Aqueles magos que vieram do Oriente, eles não tinham dúvida. Chegaram até Herodes e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, ainda no verso 2, e viemos para adorá-lo. Irmãos, naquela época havia uma crença em todo o Oriente, de que por aqueles dias nasceria um rei na Judéia, e que esse rei governaria o mundo. E nós não sabemos como que essa crença se espalhou, como que essas coisas aconteceram, ou como que a estrela guiaram aqueles homens até ali. Mas nós sabemos, irmãos, que eles vieram de longe para adorar Jesus, para adorar aquela criança, irmãos, para adorar aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que tudo isso se deu por um milagre de Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. E aqui, irmãos, eu quero destacar uma coisa. Primeiro, esses homens foram os primeiros entre os gentios. Gentios é todos aqueles que não é de Israel, somos nós. Eles foram os primeiros entre os gentios a irem até Jesus e adorá-lo a Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Aqueles homens vieram de longe para encontrar o Senhor. Nós não precisamos ir longe. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos fechar os nossos olhos, e aqui mesmo onde nós estamos, nós podemos ter um encontro real com o Senhor. Irmãos, aqueles homens, eles não deixaram que nada os impedisse, mas eles confiaram que Deus os guiaria até Jesus, que Deus, irmãos, os guiaria até onde aquela criança estava. E nessa noite eu quero te dizer, irmãos, não deixe que nada impeça você de ir até Cristo. Não deixe que nada impeça você, irmãos, de confiar. Confia que Deus, Ele é fiel. Assim como Ele conduziu aqueles magos até Jesus, aqueles homens nobres, Ele é fiel para nos levar a Cristo também. Irmãos, um dia nós estávamos perdidos e Deus nos chamou, nos trouxe ao Senhor, nos trouxe à sua presença. Ele nos conduziu não com uma estrela, mas com o Espírito Santo que habita em nós. E por isso nessa noite nós estamos aqui, não porque nós somos mais inteligentes, ou porque nós somos, irmãos, mais fortes que os outros. É porque um dia, irmãos, o Espírito de Deus, a luz de Deus brilhou em nós, e nós passamos a ver o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, exaltado acima de tudo. Irmãos, Deus conduziu aqueles homens até uma casa onde Jesus estava. E Deus nos conduziu, irmãos, não a uma casa, mas nos levou à cruz. Ali na casa aqueles homens viram um rei. Ali na cruz nós não vimos apenas um rei, nós vimos o Salvador das nossas vidas, aquele que levou os nossos pecados, aquele que nos redimiu. Irmãos, olha aí comigo no verso 3. Quais são as reações diante de Jesus? No decorrer da história nós temos 3 reações, irmãos, diante do Senhor, e é isso que nós vamos ver aqui. Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Irmãos, a palavra de Deus fala que Herodes, ele se alarmou, ele ficou perturbado, ele ficou preocupado. Não apenas Herodes, mas toda Jerusalém. Chegou aos ouvidos de Herodes que o rei dos judeus havia nascido. Irmãos, essa notícia deixou Herodes perturbado, porque agora ele começou a sentir que o seu reinado poderia estar chegando ao fim. Os judeus esperavam um rei. Irmãos, Herodes conhecia essas profecias, ele sabia, irmãos, que nasceria o Messias. Mas quando isso chega aos seus ouvidos, irmãos, Herodes, ele começa a arquitetar um plano, porque ele é capaz de tudo para se manter ao poder. Então a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que não somente ele, mas toda Jerusalém ficou perturbado. Todos sabiam do que Herodes era capaz. Ainda no verso 4, irmãos, Herodes convoca todos os principais sacerdotes, escriba do povo, e indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. A resposta: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Irmãos,
Herodes, ele chama os príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que eram os principais intérpretes da lei. Irmãos, e ali eles olham as escrituras, e ali eles confirmam para Herodes qual seria o lugar onde a profecia dizia que o Messias deveria nascer. Herodes tinha alguma afinidade com as promessas bíblicas. Irmãos, e Herodes agora ele começa a arquitetar um plano. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que ele manda, olha aí comigo no verso 7, ele manda chamar secretamente os magos para perguntar com que precisão eles tinham visto aquela estrela. E eles o enviam a Belém para que eles fossem se informar e depois voltasse a Herodes para dizer aonde estava a criança, para que Herodes também fosse adorá-lo. Irmãos, primeira coisa, quando ele fala sobre Belém, eu disse aqui no começo que Belém, além de ser a casa do pão, era também, irmãos, um lugar simples. Era a cidade onde Davi nasceu. Era o lugar onde o pão da vida deveria nascer. Irmãos, Jesus, eu acho interessante que ele, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele poderia nascer nos palácios, cheio de luxo, cheio de glória, cheio de fama, mas ele decide, irmãos, nascer num lugar inesperado. Não havia lugar para ele, como nos diz o Evangelho de Lucas. Irmãos, esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus poderia ir atrás apenas dos grandes e dos importantes, mas ele decide, irmãos, ir atrás daqueles que não são. Ele decide ir atrás daqueles que são pequenos. Irmãos, ele decide chamar não justos e santos, mas pecadores ao arrependimento. Esse é o Senhor que nós servimos. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Herodes manda chamar os magos, irmãos, e em secreto, para que ninguém soubesse. Eles falam com ele: olha, quando vocês chegarem lá, voltem e me avise aonde está esta criança, porque eu também quero ir adorá-la. Irmãos, é mentira. Herodes não queria adorar Jesus, Herodes queria matar Jesus. Irmãos, e eu acho interessante aqui nesse texto, como eu disse no começo, que nós temos 3 reações diante de Jesus, e até os nossos dias é assim. Primeira reação, irmãos, nós temos Herodes. É a reação de ódio, é a reação, irmãos, de hostilidade, é a reação daquele que odeia o Salvador, que odeia o Rei dos Reis. Herodes, quando ficou sabendo do nascimento de Jesus, ele se perturbou no seu coração, ele carregou ódio no seu coração, e toda essa fachada de adorar Jesus, irmãos, caiu quando ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Ainda nos nossos dias é assim, irmãos. Nós temos aqueles que odeiam o Senhor, nós temos aqueles que odeiam a sua obra, nós temos aqueles, irmãos, que são inimigos da cruz, que são inimigos do Evangelho, aqueles que são, irmãos, perseguidores da fé. Por quê? Porque assim como Herodes, irmãos, Jesus é uma ameaça para essas pessoas, porque essas pessoas querem continuar fazendo tudo sem que ninguém os incomode, sem que ninguém os atrapalhe, sem que ninguém os diga que é errado. Irmãos, e Jesus para essas pessoas é uma ameaça, porque a cruz mostra que nós somos pecadores. É por isso, irmãos, que existe tanto ódio e rancor. E você fala: pastor, de onde vem isso? Irmãos, nós vemos isso em todos os lugares. Hoje, no tempo que nós vivemos, é proibido você falar de tudo e de todos, menos dos cristãos, menos da nossa fé. Você não pode zombar e ridicularizar ninguém, mas a nossa fé, o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, é zombado e ridicularizado todos os dias, nas escolas, nas ruas, nos shows, irmãos, aonde estiver, nas festas, nas conversas entre as pessoas. Irmãos, e uma coisa que me chama a atenção, você sabe o que é? Ainda que exista esse ódio, a palavra vai dizer, irmãos, e a história nos mostra, que Herodes morreu.
Ele tentou matar Jesus, ele odiou Jesus, mas ele fracassou. Você sabe por quê? Porque todos os inimigos do Senhor cairão, perecerão, e ele continuará de pé, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor, irmãos. Quantos se levantaram, irmãos, contra a fé? Hitler matando 6 milhões de judeus. Hitler morreu, irmãos, mas o povo de Deus continua avançando. Irmãos, todos aqueles que se levantaram em perseguição contra a fé, contra Cristo, eles caíram de maneira terríveis até, mas nós continuamos, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aleluias! Se eles nutrem ódio, irmãos, e perseguem a fé, nós não, irmãos, nós deixamos tudo, deixamos a nossa vontade para seguirmos ao Senhor, aquele que nos chamou. Irmãos, nós temos uma segunda reação aqui, que é a reação dos escribas, é uma reação de total indiferença. Irmãos, quando eu li esse texto eu fiquei meditando. Todos esperavam a vinda do Messias, sim ou não? Todos aguardavam o Redentor, aquele que salvaria Israel, que redimiria o seu povo. Mas quando eles ouvem a notícia de que nasceu o Rei dos Judeus, eles não foram atrás. Irmãos, isso me chamou a atenção. Os magos falaram: olha, o Rei dos Judeus nasceu aonde? Em Belém, porque assim nos diz a profecia. Se fosse eu, irmãos, eu iria até Belém para ver. Mas eles não foram. Você sabe por quê? Porque eles tiveram uma total indiferença. Esses, irmãos, são aqueles que não demonstram interesse algum. São aqueles que estão tão ocupados com as coisas da vida, irmãos, que não tem tempo para ir a Cristo. Não tem tempo para ver se de fato Ele é o Senhor, se de fato, irmãos, Ele é o Rei. São aqueles, irmãos, que as preocupações desse mundo, irmãos, fazem com que eles ignorem completamente a vinda do Senhor. Ignorem completamente, irmãos, a palavra de Deus. Assim eram aqueles homens. Ouviram que o rei nasceu e logo depois voltaram para os seus afazeres, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, assim também é nos nossos dias. E até nós temos que tomar cuidado. Vocês lembram que Jesus certa vez entra na casa de Marta, Maria e Lázaro? Uma, irmão, se assenta aos pés do Senhor e a outra se preocupa com os cuidados da vida. Você sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? Nós temos que aprender a discernir os tempos de Deus. Irmãos, há tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos viver de maneira errada. Eu ouvi isso muito tempo atrás e eu guardei no meu coração. Nós temos que saber aonde nós estamos e o momento que nós estamos. Irmãos, se você vai num cinema para ver um filme, você está ali para ver um filme. Você não está ali para ficar batendo papo. Se você vai a uma praia, irmão, você não vai ali para ir de terno e gravata. Você vai ali para aproveitar o mar. É claro que você não vai de maneira indecente, porque você carrega as marcas de Cristo. E independente de onde nós estamos, nós temos que ser diferentes. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, é na presença de Deus que nós estamos. Nós não estamos em qualquer lugar. Marta, irmão, sabia que Maria, aliás, sabia que Jesus estava ali e que Jesus logo ia embora. Então ela deixou tudo para ouvir a voz do Senhor. Marta, irmãos, pensou que aquilo era só mais um dia. Afinal de contas, de vez em quando Jesus passa ali mesmo. Então eu vou preparar as coisas, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos afazeres, irmãos. E ela fica incomodada com sua irmã. E Jesus fala com ela: olha, Marta, você está preocupado com tantas coisas, sendo que uma só é necessária. A tua irmã escolheu a boa parte. Isso não será tirado dela. Irmãos, assim como aqueles escribas, assim como Marta, nós temos que tomar cuidado com os afazeres, as preocupações dessa vida. Não fazer com que nós tenhamos uma indiferença com o Senhor. Não fazer com que nós chegamos aqui no culto e pensamos: é só mais um culto, é só mais uma rotina. Para que eu vou orar? É tudo a mesma coisa. Para que eu vou cantar? E repete os mesmos hinos direto. Irmãos, nós estamos na presença de Deus. Cada palavra que é falada, cada oração que é feita, cada louvor que é cantado, a sua adoração, irmãos, enquanto nós estamos aqui, Apocalipse vai dizer que o Senhor anda no meio do seu povo.
E Ele busca, irmãos, corações quebrantados. Ele não busca perfeição, Ele busca adoração, Ele busca adoradores, aqueles que se entregam a Ele. Irmãos, nos nossos dias nós temos essa indiferença. Quantos no mundo lá fora, irmãos, até falam, uma certa vez um homem falou comigo: olha, pastor, meu filho começou a ir na igreja. Eu falei com ele: olha, não vai ainda não, aproveita as coisas do mundo primeiro, lá na frente você vai. Eu falei: rapaz, você sabe se ele vai ter o lá na frente? Você sabe se ele vai ter esse tempo para ir depois? O tempo pertence a Deus, a vida pertence a Deus. Esse é o conselho mais errado que você pode dar a uma pessoa. Um jovem uma vez falou comigo: pastor, eu não quero perder minha vida na igreja. Eu falei com ele: rapaz, a sua vida ela é perdida lá fora, não aqui dentro. Eu falei com ele: aonde acontecem as mortes, aonde acontecem as brigas, é nos bares e no show que você vai, e todos os dias você não sabe se volta para casa. Dificilmente, é raro acontecer algo na igreja, irmãos, é raro. É lá nos bares que as brigas acontecem, é nos shows, nas boates que as mortes acontecem. Eu falei com ele: é lá que você perde a sua vida. Quando você vai na igreja, na casa de Deus, você está ganhando a sua vida, porque você está encontrando a Cristo. Irmãos, nós não podemos viver com indiferença. Enquanto o mundo tem indiferença, nós abrimos mão da nossa vida para viver a vida que o Senhor tem para nós. Terceira e última reação que nós vemos aqui, a reação daqueles magos que vieram para adorar Jesus. Irmãos, eles tiveram reverência diante do Senhor. Nós vemos, irmãos, que eles entregaram a Jesus os seus bens preciosos. Quando eles encontraram Jesus, eles o adoraram, eles se prostraram, irmãos, não diante de Jesus, homem, operando milagres e cura, mas diante de uma criança, irmãos, que estava nos braços de sua mãe. Eles adoraram aquela criança e eles disseram: olha, este é o rei dos judeus. Assim como aquele sacerdote que, ao pegar Jesus no colo, falou: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eles não precisaram ver Jesus crescer, eles não precisaram ver Jesus curar enfermos. Eles sabiam: este é o Messias, este é o Senhor. Irmãos, eles adoraram ao Senhor. Assim também, irmãos, nos nossos tempos, homens e mulheres que conhecem o amor de Deus, irmãos que adoram ao Senhor, se prostram diante dEle, entregam a sua vida a Ele, entregam tudo, irmãos, de precioso. O que nós temos de mais precioso, irmãos, somos nós mesmos. O que nós podemos dar ao Senhor que Ele já não tem? Irmãos, a atitude desses magos tem que ser a nossa atitude. Atitude de reverência, atitude de adoração. Ainda que ninguém mais acredite, ainda que ninguém mais adore, ainda que ninguém mais busque, ainda que ninguém mais sirva a Deus, irmãos, aos pés de Cristo é onde nós temos que estar. Aos pés do Senhor é onde que nós temos que estar. E aqui, irmãos, eu quero encerrar com uma pergunta nessa noite: qual dessas três reações é a sua reação? Nós somos daqueles, irmãos, que se opõem à fé, que perseguem o Evangelho, que odeiam a Cristo, que odeiam a cruz. Nós somos daqueles, irmãos, que temos indiferença, que as ocupações, os prazeres dessa vida, irmãos, tira de nós a importância do Senhor, o tempo com o Senhor. Ou nós somos daqueles, irmãos, que abrem mão de tudo para servir ao Senhor, daqueles que entregam a Ele aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa própria vida. Irmãos, que nessa noite nós possamos conhecer o amor de Deus através de Jesus, e nós possamos nos achegar a Ele com fé, irmãos, e adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, que nós possamos experimentar que o Senhor é bom. Eu fico ouvindo aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus da mesma forma. E eu falo: Senhor, como é bom, como é bonito cantar esse hino, mas Senhor, ajuda o teu povo a viver o que está sendo cantado. Irmão, você não precisa, escuta isso que eu vou te falar, você não precisa de mais um milagre para crer em Jesus. Tudo que Ele fez já é suficiente.
Aqueles homens viram uma criança embalada nos braços das suas mães, e ele creu, eles acreditou, eles confiou. Eu não estou falando que Jesus não faz milagre, eu estou falando que você não precisa esperar mais um milagre para confiar. Você não precisa ficar vivendo, quando Deus fizer, aí eu vou acreditar. Quando Deus operar, eu vou ver que Deus é comigo. Quando Deus abrir essa porta, eu vou saber que o Senhor está presente. Irmãos, não é assim que a nossa vida com Deus funciona. Deus, Ele é fiel em todos os momentos. E como diz essa canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, irmãos, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nós formos curados, Ele é Deus. Irmãos, independente do que aconteça, Ele é Deus. E nós temos que adorá-lo. Nós temos que estar aos seus pés. Assim como esses magos que vieram de tão longe para adorar aquela criança, nós estamos aqui hoje para adorar não uma criança que nasceu em Belém, mas para adorar o Messias que morreu na cruz. Não apenas morreu, mas ressuscitou. Não apenas ressuscitou, Ele subiu aos céus. Irmãos, está sentado à direita do Pai, e Ele nos enviou o selo da promessa, que é o seu Espírito, e Ele prometeu que virá para nos buscar. É esse Jesus que nós adoramos, aquele que disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É esse Jesus que nós adoramos, irmãos. E eu te convido nessa noite a ficar sob os seus pés. Aleluias, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Eu te convido, irmãos, a adorar o Senhor nessa noite. Eu não acredito que ninguém aqui carrega ódio e rancor à cruz, à fé. Mas às vezes nós carregamos indiferenças. Às vezes as preocupações dessa vida nos roubam a comunhão com Deus. Temos tempo para tudo, irmãos, menos para Deus. Temos tempo para tudo, irmãos. Um dia eu ouvi uma frase, eu nunca esqueci: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Isso é uma verdade, você sabe por quê? Porque tudo aquilo que você quer de fato, você dá um jeito para conseguir. E aquilo que você não quer de fato, você dá uma desculpa, irmão. Na presença de Deus nós não podemos ter desculpas. Feche os seus olhos nessa noite e vamos adorar o Senhor. E eu te convido, irmãos, a entregar ao Senhor aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua vida, o seu coração. Não só a sua vida e o seu coração. Entregue sua família a Deus. Entregue seus sonhos a Deus. Entregue seus projetos a Deus. Fala com Ele nessa noite, irmãos. Senhor, nós adoramos não uma criança, Pai, mas adoramos o Rei Salvador. Não vemos uma criança nos braços de sua mãe, mas nós vemos o Cristo crucificado e ressurreto. Nós vemos aquele que nasceu, morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, independente das circunstâncias da nossa volta. Ainda que uns te odeiem, ainda que outros te ignorem, nós continuamos te seguindo. Ainda que uns, ó Pai, zombem, ainda que outros desprezem, nós continuamos te amando, te adorando, abrindo mão da nossa vida, abrindo mão, Senhor, das coisas desse mundo, para ganhar, ó Pai, a vida que o Senhor conquistou para nós. Oh Deus, nós confiamos no Senhor. O Senhor é fiel para nos levar seguro até a eternidade, Senhor. Nós estamos nesse mundo de passagem, e neste mundo nós vamos te adorar, nós vamos te servir, nós vamos entregar os nossos tesouros, Senhor, a nossa adoração, a nossa oração, meu Deus, a nossa vida, nós vamos entregar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus.